capítulo 3, verso 1, Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Agora vá, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 18, verso 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na sala de audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto mesmo por ti, ou te disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E disse Pilatos: Logo tu és rei. Jesus lhe respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci para isto e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora, o último, por favor, nas cartas de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na perdição e na ruína. Amém. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro, e eu já tenho ensinado isso, formado por 66 livros, que variam entre o primeiro e o último em torno de 5.000 anos. Tem história, tem geografia, já falei isso aqui outras vezes, tem filosofia, tem poesia, mas cada detalhe dela traz um ensinamento, traz um consolo, traz uma advertência. Quando você se aproxima da Bíblia para ler, não para se tornar alguém envaidecido por conhecer a Bíblia, mas alguém que quer viver pelos seus ensinamentos, a Bíblia se torna um caminho. Por isso é que Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ainda Saulo de Tarso, ele vai aos principais sacerdotes e pede cartas para que, se encontrasse na cidade de Damasco alguns que eram do caminho, cristãos, ele os trouxesse presos, eles viessem presos, porque é um caminho. E qual é a característica principal do caminho? Levar a algum lugar. Todo caminho leva a algum lugar. Tem caminhos que aos homens parecem ser bons, diz a Bíblia, mas o seu final é de morte. É verdade. Tem caminhos que as pessoas entram achando que é um caminho excelente, mas lá na frente se arrependem amargamente. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho um caminho que vai me mostrando onde eu devo colocar o pé, de onde eu estou vindo, por onde eu estou passando e para onde eu me dirijo, onde eu vou chegar na vida. Ora, quando eu leio a Bíblia, não para me envaidecer, para dizer como eu sou bom, como eu conheço, não para discutir com as pessoas, para que as pessoas possam ser humilhadas por mim, você não conhece nada, eu sei muito, ou para que as pessoas não venham atrás de mim dizendo, se torne o nosso líder, o nosso pastor, o nosso guia, o nosso guru. Quando eu não uso a Bíblia para esse tipo de coisa, mas eu uso a Bíblia para ouvir a Deus, como um filho obediente quer ouvir um pai, uma mãe que ensina o caminho, porque não há um pai ou uma mãe sãos
que quer o mal dos seus filhos. Deus não quer o meu mal, Deus só quer o meu bem. Então a Bíblia vai me ensinar muito. Então, conhecendo isso que eu já disse, eu preciso pegar todo esse conhecimento e dizer: eu estou caminhando no mundo, eu estou caminhando em 2022, eu estou caminhando numa nação assim assado. Como é que eu devo me mover neste mundo, neste contexto? Novembro de 2022, no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, sendo da classe média baixa como eu sou, trabalhando muito para poder ganhar pouco e sobreviver. Como é que eu devo me mover na rua, no trabalho, na família, em casa? Quais são os objetivos que eu devo ter ao amanhecer e pelo que eu devo agradecer ao anoitecer quando eu vou deitar? Como é que eu devo ler as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo na minha casa? Como é que eu devo olhar para mim no espelho? Como é que eu devo ver as minhas transformações dia a dia? Os fatos que me acontecem. Eu devo ler todas essas coisas a partir da Bíblia, como se a Bíblia fosse um óculos que eu coloco para que eu entenda cada coisa que está acontecendo. Sabe qual é o grande drama das pessoas hoje? Elas não sabem o que elas estão fazendo no mundo. E quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo no mundo, quando ela não sabe por que ela está infeliz no casamento, por que ela está infeliz no trabalho, por que ela está infeliz na igreja, por que ela está infeliz na família, por que ela não consegue satisfação, ela vai tentar buscar uma satisfação. Sempre. Ela vai tentar fazer uma compensação. É necessário fazer uma compensação sempre. Então a pessoa começa a buscar, muitas vezes, comer demais, comer açúcar, ou trabalhar muito, ou usar drogas, ou fazer muito sexo, ou se tornar violenta para se impor aos outros e assim descontar as frustrações. E quando ela não consegue, mesmo assim, achar uma compensação para que ela encontre um propósito dela na vida, ela entra num processo de depressão. Ela fica num entristecimento profundo. E num entristecimento profundo, ela vai procurar um profissional da área da saúde. E ela vai sair desse consultório, desse gabinete médico, com uma receita e vai passar numa farmácia. E quando ela passar na farmácia, ela vai entrar no mundo das drogas lícitas, das drogas que são legalizadas, mas são drogas. É por isso que o lugar que vende essas drogas se chama drogaria. Mas ela entrou nas drogas. Tem gente que não dorme se não tomar remédio e se justifica dizendo: mas eu tomo um pouquinho, ele é fraquinho. Você está viciado já. Tem gente que para poder trabalhar precisa tomar uma droga. Não, mas eu não sou um viciado, eu compro na drogaria fulana de tal. Reparou o nome que tem lá? Drogaria. Você entrou para comprar uma droga, porque ela não dá conta. Mas quando eu me volto para a palavra de Deus, e eu começo a ler as coisas que me acontecem, eu começo a descobrir pela palavra de Deus uma coisa: todas as coisas têm propósito debaixo do céu. Nós lemos isso em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, agora há pouco. Todas as coisas têm um propósito dado por Deus. Nada na minha vida é por acaso. Nada na minha vida está sem um propósito. O que significa a palavra propósito? Significa propósito, posto para. Pro é para. Finalidade. Pósito é posto. Posto para. Não há nada que aconteça na minha vida que não foi posto por Deus. Não há nada posto por Deus na minha vida que não seja para alguma coisa. Eu gosto de algumas explicações que eu me lembro até hoje. Eu me lembro da minha professora de português dizendo que quando você vai estudar, tem frases que já pedem um porquê das coisas. E você tem que responder. E se Deus tem um propósito para cada coisa, eu preciso só perguntar para Deus: por que o Senhor me colocou para viver essa situação? E aí a palavra de Deus vai me responder.
Senhor, por que o Senhor me faz ver a maldade? Por que o Senhor me faz perder alguém? Por que o Senhor me faz passar aperto? Por que o Senhor me permite passar pela doença e sofrer? Por que o Senhor me permite passar pela perda e ficar na escassez? E muitas vezes ver a minha luz cortada e não ter o dinheiro para pagar? E muitas vezes passar pela fome e não ter mais do que um mínimo necessário para não morrer? Por que eu passei por tantas coisas? Deus vai te responder. A Bíblia diz que Deus não nos deixa perdidos. Olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos jamais serão esquecidos por Deus. Deus não vai olhar e dizer assim, já te respondo e vai embora, esquece de você. Ele vai sempre te dizer, se você perguntar, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Deus vem e te fala. Claro, motivos que são muito específicos para cada um. Deus trata com cada um. Deus trata com o vaidoso na sua vaidade. Deus não vai tratar com o vaidoso a questão da ira. Deus não vai tratar a luxúria com o vaidoso. Deus vai tratar a luxúria com quem tem esse pecado, essa fraqueza. Deus vai tratar o vício com quem tem essa fraqueza. Deus vai tratar e Ele vai colocar situações e pessoas que vão tocar naquilo que você precisa ser trabalhado por Deus. E você pode responder à mão de Deus de algumas formas. A primeira é, não quero. É o filho rebelde. Não deixa Deus trabalhar. Sabe o que acontece? O que acontece na escola quando você vai mal na prova do final do ano. Você repete o ano. Não passou de ano, vai fazer o ano anterior outra vez. Todas as matérias, passar pelos mesmos professores, os mesmos testes. E se não passar de novo, vai passar pelo ano outra vez. Por isso que algumas pessoas dizem, mas eu tenho dedo podre, eu sempre erro no mesmo lugar. Não é que você sempre erra no mesmo lugar. É porque você não deixou o erro ainda é o mesmo. Não é outro erro igual ao anterior, é o mesmo erro, você não largou. Mas às vezes a gente se apaixona pelo erro da gente, a gente se apaixona pelo pecado da gente. Tem gente que tem pecado de estimação, que gosta do pecado, que gosta do erro. E aí apanha, e cada uma das coisas que vem na vida dessa pessoa é posto para que ela abra os olhos e diga, eu não aguento mais, eu vou deixar isso, eu vou crescer, eu vou seguir a minha vida, olha o caminho que Deus está me dando, é um caminho em que eu não preciso mais sofrer. Meu Deus, quando a gente descobre isso, quantas vezes nós sofremos o que não precisávamos sofrer. Deus nos ama, Deus sofre quando nos vê sofrendo. Ele é pai. Qual pai que vê o seu filho sofrendo e não sofre? Mas Ele não pode interferir, porque senão nós não saímos daquilo. Então, Eclesiastes vem para nós e diz assim, há propósito para cada coisa debaixo do céu, nada na sua vida é à toa. Não precisa correr para a droga, para o açúcar, para o chocolate, não precisa tentar fugir disso, encare isso e diga, Deus, eu preciso mudar onde? O que eu preciso melhorar? Onde eu preciso crescer? Segundo texto que nós lemos, prenderam Jesus, trouxeram para Pilatos. Pilatos o encontra na sala de audiência e diz, você é o rei dos judeus, estão dizendo aí que você é o rei? Olha bem para mim aqui, irmão. E Jesus diz assim, você está falando isso porque você me conhece? Porque você tem me acompanhado e chegou a essa conclusão? Ou alguém chegou para você e falou isso a meu respeito? Tem uma diferença. Hoje na escola dominical nós falamos sobre isso. Como conhecer a Deus? Eu posso ter um conhecimento de Deus meramente intelectual. Eu li a Bíblia, eu ouvi sermões, eu fui a monte, e eu digo, eu conheço a Deus. Mas eu sou ranzinza, eu sou invejoso, eu falo mal dos outros, eu sou fofoqueiro, eu guardo mágoa, eu não pago, eu sou ruim para pagar. Eu não conheço a Deus, irmãos. Eu tenho conhecimento intelectual. Qualquer um que sabe ler, pode ler o manual do motorista. Quem aqui não sabe dirigir carro? Por favor, levante a mão bem alto, quem não sabe dirigir carro. Agora só abaixa a mão quem não sabe ler. Não sabem dirigir, mas sabem ler. Mas aí nós vamos dar para elas um curso de como dirigir
em 10 livros. E elas vão aprender tudo, vão ler e vão decorar tudo. Eu vou entrar no carro, vou sentar, verificar o freio de mão, se está no ponto morto, vou pôr a chave na ignição, vou ligar a chave, mas não vou dar na partida, as luzes do painel vão acender, vou olhar as luzes, reconhecer a de bateria, a de óleo, vou olhar o retrovisor de dentro, de fora, vou colocar o cinto de segurança, vou olhar se realmente a alavanca está no ponto morto, e aí aquela chave que já está ligada eu vou puxar para frente um pouquinho. Quando eu fizer isso, o motor vai funcionar, eu dou uma aceleradinha. Ela está lendo isso. Aí ela solta a chave volta, o carro pegou, né, Lucas? Não é assim? O que ela vai fazer para andar com o carro, se for para frente? Ela pisa na embreagem, com o pé no freio, pé direito no freio, pé esquerdo na embreagem, põe a primeira marcha, conforme o carro tem uma posição específica, solta o freio de mão, tira o pé do freio, que é o pedal do meio, pisa no pedal da direita devagarzinho, solta a embreagem devagarzinho. O que vai acontecer, Lucas? Não, o carro vai dar um pulo para frente e vai morrer, porque é a primeira vez que ela está fazendo isso. Mas ela vai pegar o jeito, não vai? Não, ela só está lendo, irmão, ela ainda não está dentro do carro. Aí ela vai aprender tudo sobre o carro. E aí ela vai ler como tirar o carro da garagem e pôr o carro na garagem. Depois, no terceiro fascículo, que são 10, ela vai ler como fazer a sua primeira viagem na BR. Na terceira, ela vai dizer como fazer a manutenção do carro, óleo, água, e assim ela vai chegar nos 10. Depois de alguns 3 meses, ela chega aqui e diz: irmãos, fiz o curso completo de como dirigir, tudo pelo livro, sei tudo. Aí o Wesley, que é meio desconfiado, vai perguntar assim: e para você virar à direita lá embaixo, você parou no sinal, está vermelho, quando o sinal abrir, como é que você faz para virar à direita? E ela conta direitinho. O Wesley fala: ela sabe mesmo. O Zé faz uma pergunta, ela responde, mas ela ainda não pegou nenhum carro. Mas ela tem um conhecimento teórico. E ela mostra um diploma que ela recebeu pelo correio, nem foi pela internet, veio pelo correio. A dona desse diploma está autorizada a dirigir em todo o território nacional, porque ela fez o nosso curso por correspondência. Muito bem. Quem tem coragem de entrar no carro com ela para ir lá no centro, ou fazer qualquer viagem? Quem tem? Eu não tenho. O que vai acontecer na hora que ela entrar no carro? Ela vai dar um pulo para frente, se estiver passando um carro ela vai bater, se estiver um na frente ela vai bater, porque não adianta você ler. Você tem que sentar dentro do carro, você tem que sentir o carro. Você não pode passar marcha pensando: a primeira é aqui, a terceira é ali, a quarta é lá, a quinta é lá, a ré é aqui. A gente faz isso no automático, é uma memória sensorial. Quando você está dirigindo, você não fica pensando: eu vou pôr a quinta, a sexta. Vai no automático. Memória sensorial, experiência de vida. Você conhece isso, você sente o carro. Conhecer a Deus é a mesma coisa. Você pode ler, você pode tomar ceia, você pode subir monte, você pode rolar no chão, dizer que foi o Espírito Santo, você pode fazer o que você quiser e não ter uma experiência com Deus. Você continua sendo uma pessoa ruim, mesquinha, você continua sendo uma pessoa violenta, você continua sendo uma pessoa mentirosa. Não há uma transformação, o seu temperamento não é melhorado, os seus objetivos de vida não são melhorados, e o pior de tudo, você continua apaixonado ou apaixonada por este mundo. Por isso é que o Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? E Jesus responde para ele: olha, se eu fosse rei, os meus súditos lutariam por mim e eu não estaria aqui preso. Os meus súditos, eles viriam aqui com bandeiras e vovozelas, eles cercariam isso, eles cercariam a estrada de Gaza para Jerusalém, iam fazer barricadas, iam colocar um monte de roda de carroça e pôr fogo, eles iam fazer de tudo. Eles iam vestir as cores da bandeira de Israel, mas eles não me deixariam ficar preso. Aí o Pilatos olha e diz: então tu és rei. Ele disse: se o meu reino fosse daqui, o meu reino não é daqui. Os meus súditos, eles têm uma preocupação: viver onde é o meu reino. Sabe o que Jesus está dizendo?
Jesus está dizendo o seguinte, que existe uma pátria, existe um lugar onde os seus súditos verdadeiramente são nativos, são nascidos lá. O reino dele não é deste mundo. Irmão, não adianta, deixa eu te contar uma coisa. Nós devemos lutar por justiça social. Não dá para a gente imaginar que o filho do doutor vai virar médico e o filho da professora vai virar motorista de Uber. Nada contra motorista de Uber, irmãos. Eu amo os motoristas de Uber, tenho irmãos de fé motoristas de Uber. Mas o cara que está dirigindo, normalmente, ele está como um plano B. Se o filho do açougueiro quiser ser médico, ele tem que ser médico. Se você precisar de ser atendida por um cirurgião, tem que ter um cirurgião. Uma professora tem que ser muito bem remunerada. Uma enfermeira tem que ser muito bem remunerada. Ouça a história que eu vou contar. Aconteceu numa grande cidade, é verdadeira. Um hospital grande, muito grande, estava com o seu quadro pela metade. Metade das enfermeiras. Mas todos os leitos ocupados. Todos os leitos. Principalmente o andar que recebe os planos de saúde mais ricos e as pessoas mais ricas. Aconteceu que o piso salarial da classe não foi aprovado, ganham pouco. Trabalham muito, como estão pela metade, a lotação é completa, trabalham dobrado e ganham pouco. Não é incomum enfermeiras, auxiliares de enfermagem trabalharem em 2 hospitais, como não é incomum uma professora trabalhar em 2 escolas. Bom, um homem muito importante do hospital ficou lá num tratamento. Uma técnica foi preparar um remédio e errou o remédio, mas não chegou a aplicar. Alguém da família viu e disse, está errado, não é esse remédio. A técnica disse, é verdade. Chamaram quem tinha que chamar, as pessoas jogaram tudo aquilo fora e disseram, vamos preparar aqui na frente da senhora, confira, é isso aqui, nenhum dano. E aplicaram e tudo bem. Claro, teve todo um movimento, reunião em cima de reunião, chama a gente, chama a RH, chama isso, chama aquilo. Depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Mandaram a técnica embora. Mandaram a chefe das enfermeiras, que é uma enfermeira, embora. Com isso, a equipe ficou com muito medo. Quem será o próximo a ser mandado embora? Quem será a próxima a ser mandada embora? Presta atenção, irmãos. Você tem um trabalho importante como o de uma enfermeira, que mexe com remédio. Você tem uma lotação do hospital completa. Você reduz pela metade o número dos trabalhadores, então a metade que fica tem que fazer o trabalho de 2, concorda comigo? Essa pessoa já trabalha em 2 hospitais. O piso salarial da classe nem foi aprovado, quer dizer que não tem nem um mínimo garantido. Essa pessoa vive enforcada financeiramente. Você acha que é incomum que ela erre? Com tanto estresse? É normal. O que deveria acontecer? Dizer, gente, está acontecendo esse tipo de erro, vamos ver o que está acontecendo. Nós não estamos dando condições de trabalho a essas pessoas. Vamos melhorar. Sabe o que fizeram? Manda embora para ser exemplo para os outros. Quem aqui sabe o que é um pelourinho? Quem sabe o que é pelourinho? Levanta a mão. Você levantou a mão. O que é um pelourinho? É um lugar que tem na Bahia. Você nunca foi no Centro Velho de Salvador? Precisa ir. É lindo, é muito bonito. Lá tem um lugar que chama Pelourinho. Mas não é bonito o Pelourinho. O Pelourinho era um lugar onde colocavam os escravos rebeldes e fujões e batiam, às vezes até matavam, para que os outros escravos vissem, ficassem com medo e não errassem como erraram aquele que estava ali, como errou aquele que estava ali, aos olhos daquela sociedade. Punha medo. Quando mandaram a profissional embora, colocaram essa profissional no Pelourinho, trouxeram a chefe dela, porque cai todo mundo.
Se um errar, todo mundo é penalizado. É aquela coisa, vocês não vão me falar quem foi, está todo mundo de castigo. Não tem lógica. E aí, você fica enfurecido. E você diz, vamos fazer as coisas acontecer, vamos derrubar o hospital. Vamos... Não, irmãos. O nosso reino não é desse mundo. Vamos lutar por justiça social. Mas vamos lutar com as armas que Jesus nos deu. A Bíblia diz para nós, as nossas armas em Cristo, elas são poderosas para derrubar muralhas, para destruir todas as mentiras e para levar todo o pensamento cativo a Deus. Quais são as nossas armas espirituais? Todas aquelas que vêm da nossa intimidade com Deus, de conhecer a Deus por uma experiência. Eu conheço a Deus, eu ando com Deus, eu vivo com Deus, eu sei o que Deus pensa, eu ajo como Deus agiu. Ele não usaria uma arma. Jesus, se viesse à terra, jamais usaria uma arma, jamais cercaria uma rua. Jesus, quando andou na terra, ele esteve na nação de Israel, ele é israelita, ela estava sob ocupação romana, tropas romanas estavam dentro de Israel. Jesus nunca chamou os seus discípulos e disse, vamos fechar uma rua, vamos atacar, vamos falar mal. Ele nunca fez isso, pelo contrário, o dia que Pedro tirou uma espada e rasgou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus a colocou no lugar e disse, guarda a espada, quem vive pela arma, morrerá pela arma. Deixa eu te falar uma coisa, quem está defendendo arma, não faz parte do reino de Deus. Quem defende violência não faz parte do reino de Deus. Eu luto por justiça social, eu quero que a enfermeira receba bem, que o lixeiro receba bem, que o filho do pobre possa ser doutor, mas eu jamais vou esquecer que eu sou cidadão do reino. E aí, nós somos para o terceiro texto, Timóteo, capítulo 6, primeira carta, verso 7 ao verso 10. O que ele disse? Ele disse algo extraordinário, presta atenção. Porque nada trouxemos para este mundo e certo é que nada podemos levar dele. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu disse que todas as coisas têm um propósito, não disse? Não disse lendo lá o Eclesiastes? Se eu nada trouxe para esse mundo e nada vou levar, não pode ser o propósito da minha vida juntar dinheiro. Não pode ser o propósito da minha vida ficar rico. Pastor, só quer dizer que a gente não tem que juntar dinheiro? Irmãos, quando fala juntar dinheiro, é você viver para juntar dinheiro. É você ser avarento, é você fazer tudo por dinheiro. Não, o dinheiro é uma consequência do jeito que a gente vive. Tem gente que dá sorte e ganha muito, tem gente que trabalha muito e ganha mais. Tem gente que trabalha muito e não ganha dinheiro, tem gente que não dá sorte, tem gente que fica rico, tem gente que não, mas não interessa. Ele está falando, nós não viemos a esse mundo para juntar as coisas aqui na terra. A sua vida e a minha vida, se nós somos de Deus, é do reino dele, aquele que ele disse, o meu reino não é desse mundo, então eu vou juntar dinheiro aqui para quê? Eu quero tudo que eu puder levar para o lado de lá, eu quero juntar tudo que eu puder levar para o lado de lá. Tudo que eu juntar aqui, que eu não puder levar para lá, eu não quero ficar preocupado com aquilo que eu não posso levar. Eu tenho que ficar preocupado com aquilo que eu posso levar. Jesus disse, junta tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não come. É lá que você tem que juntar. Você acha que Deus se agrada de bagunça? De briga? Quando morreram quase 700 mil pessoas de Covid e ninguém foi para a rua fazer bagunça. Quando as coisas ficaram caras no supermercado, ninguém fechou rota de caminhão dizendo nós queremos que baixa. Quando as enfermeiras não tiveram reconhecido o piso salarial, ninguém fez manifestação na frente de quartel. Quem como nós aqui da igreja leva comida para os nossos irmãos de rua, quem vai para a rua tem visto um número de pessoas que é absurdo na rua. Hoje nós levamos. Irmãos, é absurdo o número de gente que está na rua. Eu não vi uma manifestação. Vem para a rua, vamos para a rua. Nós não podemos ficar em casa, está na hora da gente mudar isso. Vamos levar comida para quem está com fome. Vocês já viram essa manifestação? Vocês não viram essa manifestação? Claro, a fome dos outros não me interessa. É muito bacana você falar de fazer manifestação quando a sua geladeira está cheia.
quando a sua conta está paga. Mas vai conversar com as pessoas que nós conversamos, né, Patrícia? Vai pôr cafezinho e servir para as pessoas. Então, ele diz, eu nada trouxe, nada vou levar. E ele não parou, porque são 3 versículos, é de 7 a 10. Olha o que ele disse aqui. Na verdade são 4. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, vestirmos, estejamos com isso contentes. Deixa eu te falar uma coisa, ele não está dizendo que você não precisa ter um carro, não precisa estudar, não precisa viajar, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para você alcançar a única coisa que você precisa alcançar, olha aqui para mim em nome de Jesus, satisfação. Você está satisfeito com o que você tem? Você está satisfeito com o que você é? Sabe por que as pessoas estão tomando remédio? Porque não estão satisfeitas. É isso. Senhor, obrigado, porque eu estou vivo, obrigado porque mais um dia, porque eu não estou com fome, eu estou abrigado. Eu vou trabalhar pelo melhor, mas o Senhor tem suprido cada uma das minhas necessidades. Irmão, interessante quando ele fala de propósito. Olha o próximo versículo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitos desejos loucos e enganosos, que levam os homens para perdição e ruína. O que você aprende na escola? Olha aqui para mim, em nome de Jesus, irmãos, eu vejo um espírito de sono, e olha que eu não sou de pregar, manso e tranquilo. Ora antes de vir para cá. A gente chega lá, fica com um sono, não é esquisito? É engraçado, né? O discernimento espiritual é um negócio interessante. Eu vejo que nós temos uma boa palavra. Eu vejo que nós temos uma palavra que é bíblica, que não foge da Bíblia. Eu vejo que você vem com sede, mas às vezes você está aqui, o seu pensamento é espiritual. Se prepare. Se prepare. Como o diabo estava lá, e ele sempre esteve. Quando Jesus fazia os milagres dele, o diabo estava lá. Quando Jesus nasceu na terra, o diabo já estava aqui. Quando Jesus foi embora, o diabo ficou aqui. Mas qual é o propósito da tua vida? O propósito da tua vida é se preparar para chegar lá. É juntar tesouros lá. É juntar coisas que você possa levar para o outro lado. O que você pode levar para o outro lado? As coisas que são do Espírito. O bem que você faz ao próximo. Escolha as lutas que você vai lutar. E aí ele vem e diz aqui para nós, os que querem ficar ricos, caem em muitas ciladas. Sabe qual é a maior cilada que cai aquele que quer ficar rico? Se apaixonar pela terra. Se apaixonar por esse mundo. E quando eu falo de riqueza, talvez você tenha feito isso uma moeda, tenha tornado isso uma moeda. Riqueza é aquilo que eu posso juntar em moeda, não. Às vezes a riqueza para o Lucas, ele se acha bonito. E ele se acha o homem mais lindo, mais gostoso, mais charmoso, mais tudo. É a riqueza dele. Às vezes a Mari acha que a riqueza dela é ser a pessoa mais forte. Ela bate mesmo, ela vira a mesa, ela processa, ela vai para cima, ela acha que a força dela é a riqueza dela. Outros acham que é juntar. Eu tenho muito terreno, eu tenho muitos títulos. Você sabe com quem você está falando? Eu tenho curso em Harvard. Nossa, que chique, eu não sei nem onde fica isso, mas deve ser muito chique. Aí a Bíblia vem e diz assim, não se glorie o forte na sua força, porque vai ficar fraco. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o Alzheimer vai levar essa sabedoria rapidinho. Não se glorie o rico na sua riqueza, vai morrer e não vai poder levar uma moeda no caixão. Mas o que se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que eu faço justiça e juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, irmão. Qual é o propósito de Deus na minha vida que pode me tirar da compulsão pelo remédio, pelo açúcar, pelo chocolate, pelo trabalho, pelo esporte, pelo sexo, que pode me dar paz, alegria, sustento, descanso, satisfação, que pode me tornar uma pessoa tranquila, que enfrenta a velhice que está chegando, e a velhice está chegando para mim e para você também, que nos dá força para enfrentar os infortúnios da vida. O dia que a tragédia bate na minha porta, eu consigo superar. O dia que a doença me pega,
cega e eu vou vencer a doença, não tem problema, mesmo que ela me mate, mesmo que ela me aleje, eu vou vencê-la pela fé em Jesus. Por quê? Porque o meu reino não é desse mundo, esse corpo vai ficar e eu vou seguir. Eu quero juntar na minha vida tudo aquilo que eu puder levar para o outro lado. O que eu não puder levar para o outro lado, pode ficar por aqui. Eu não vou brigar por essas coisas. É por isso que quem é de Jesus de verdade não está tampando rua, não está agredindo ninguém na internet, não está ficando com raiva de parente, não está insultando quem pensa diferente, nem está falando que a vontade dos outros não vale nada. Quem é de Deus tem uma nação, tem uma pátria nos céus, onde Cristo vive e reina. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé?